Olá pessoal, professor Igor Thiago, professor de Geografia, e vim aqui para comentar mais algumas questões com vocês do seu simulado, do sistema PASSE. Nós vamos comentar as questões de Geografia Física e de Geografia Política, tá? Essa questão de número 49, por exemplo, é uma questão de Geografia Física que envolve os conhecimentos de climatologia. Então, se envolve climatologia, você deve lembrar que faz parte do rol de competências das ciências humanas, a competência de número 6, a habilidade é 27, identificar na dinâmica da paisagem os elementos, por exemplo, do clima, tudo bem? Então olha só, gente, você tem também aí uma exigência para essa questão, por isso que ela é de um nível mais elevado. Essa exigência que você consiga ver aí que nós temos um conjunto de isolinhas, né? Então quando você fala de isolinhas, né, o aluno ele tem que saber que essas isolinhas elas ligam pontos de algo em comum. Pode ser, por exemplo, uma isoípsa que liga ponto de mesma cota altimétrica, que nós chamamos popularmente de curva de nível, né? Pode ser uma isoígra, pontos de mesma umidade, uma isoieta, pontos de mesma pluviosidade, ou uma isoterma, pontos de mesma temperatura. Nesse caso, nós estamos falando de isóbaras, né? Então, quando a gente fala de isóbaras, são pontos que têm a mesma pressão atmosférica, tá? Mesma pressão atmosférica. E aí, quando a gente está falando sobre isóbaras e pressão atmosférica, que vai estar diretamente relacionado com a temperatura também, nós temos que saber que isso influencia no mecanismo de circulação dos ventos. Uma vez, né, que o aluno ele já deve saber que o vento ele é o ar atmosférico em movimento, mas eles sempre se movimentam de zonas de alta pressão para zonas de baixa pressão. Normalmente essas zonas de alta pressão elas são chamadas de anticiclonais. Então, um anticiclone. E as zonas de baixa pressão são chamadas de zonas ciclonais. Então, um ciclone, beleza? Então, normalmente, isso aí já vai ser muito importante, já vai ser muito útil na hora de você fazer uma análise dessa questão. Você tem aí a pressão atmosférica, você percebe que ela é maior nessa região aqui em A, né? Porque você tem aí em torno de 1020 milibares de pressão, e que ela se desloca, né? Esse vento aí, ele está se deslocando conforme ele vai diminuindo a pressão, ou seja, indo para B, né? Nós temos aí o anticiclone em A, né? E o ciclone em B, perfeito? Então vamos lá, as isóbaras representadas na carta identificam o que, gente? Os alísios de Nordeste em B. Gente, os ventos alísios, né, chamados de doldrums, eles saem da região tropical do mundo e se direciona para a região do Equador, né, que é onde a gente chama de ZCIT, Zona de Convergência Intertropical. Essa região apresentada no mundo, se você reconhece algumas regiões do mundo aí por mapas, né, você percebe aí que essa região aqui é a Península Ibérica, né? Aqui você tem a África, você tem aqui a Europa. Então você já você descarta aí essa possibilidade de ser alísios, porque ele vai atingir principalmente ali a região equatorial, tropical equatorial, tudo bem? Então você descarta aí a letra A. A letra B, chuvas orográficas em A. Chuvas orográficas são aquelas chuvas condicionadas à configuração do relevo, né, de regiões topograficamente mais elevadas. Então não tem nada a ver. São correntes marítimas litorâneas, outra característica que não vai estar relacionada a isso, porque a corrente marítima são grandes correntezas oceânicas, né, mas são causadas pela diferença de temperatura das águas, de pressão, mas que não vai ser o que está sendo tratado aí. Anticiclones de origem térmica, olha aí, temperatura em A que gera um anticiclone. Então em A você tem uma zona de alta pressão que é anticiclonal, direcionando-se para B, que é a região ciclonal. Com certeza aí o nosso gabarito fica na letra A, na letra D, perdão, que é o gabarito da questão, porque é um anticiclone de origem térmica. A letra E, zona de convergência intertropical, são a região de convergência dos ventos alísios,
não se configura aí na questão como gabarito. Tudo bem, gente? Então, seguimos aí com a nossa correção de questões. Até mais. Tchau, tchau.